Seja bem-vindo à aula de classes e interfaces aninhadas e classes anônimas. Classes e interfaces podem ser declaradas dentro de outras classes e interfaces. Essas são chamadas de classes aninhadas. As classes e interfaces aninhadas podem acessar os elementos de suas classes envolventes, ou seja, as classes dentro de onde elas foram criadas. E por esse motivo, são muito utilizadas em frameworks orientados a eventos, como os que a gente viu ao trabalhar com interfaces gráficas Swing. Então, nessa aula, vamos criar uma classe dentro do pacote refinado chamada aninhamento. Com o método main. Então, nós já trabalhamos com classes aninhadas na construção de interfaces gráficas. Então, vamos transformar essa classe em uma janela. Então, vamos estender JFrame. Vamos criar o nosso método construtor. Chamar o construtor da janela. E agora, podemos definir a operação padrão de fechamento. Lembre-se de importar as classes, né? Definir o tamanho da janela. Isso aqui a gente já viu na aula de interfaces gráficas com Swing. Se para você isso aqui é novo, volte a algumas aulas para aprender como construir interfaces gráficas. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? O objetivo dessa aula é mostrar as classes e interfaces aninhadas e as classes anônimas. Então, eu vou criar aqui um botão, vou criar aqui um JButton. Vamos inicializar esse botão aqui dentro do nosso construtor. E o texto desse botão vai ser OK. Agora, a primeira coisa que nós vimos, quando estávamos trabalhando com eventos em interfaces gráficas, era que um elemento ele precisava receber, né, um listener do evento dele. Então, vou colocar aqui um addActionListener e ele espera uma classe que implemente a interface ActionListener. Então, essa classe poderia ser criada em um arquivo separado, como foi feito aqui com a classe aninhamento, ou nós poderíamos criar uma classe dentro dessa classe aninhamento. Uma classe criada aqui dentro é chamada de uma classe aninhada. Então, vamos construir aqui uma classe que implemente a interface que aquele método espera. Então, public class, da mesma forma que eu crio uma classe aqui externamente, dentro dela a gente vai estar criando também com os modificadores que a gente achar necessário, né? A palavra-chave class, para indicar que é uma nova classe, e listener aninhado. É o nome da nossa classe. Então, a classe aninhamento, ela é a classe envolvente dessa classe listener aninhado. E ela vai implementar a interface ActionListener. Isso aqui é uma classe aninhada. Uma outra característica das classes aninhadas é que elas podem acessar atributos da classe envolvente. Então, se eu quiser acessar o atributo botão da minha classe envolvente, eu posso, né? Poderia acessar aqui botão.getActionListener.
getTest, por exemplo, sem nenhum problema. Vou colocar aqui, ó, classe aninhada processa e o texto do botão. Pronto. Executa. Agora sim, nós podemos criar aquela classe e atribuir ela como listener desse botão. Então, vou colocar aqui new listener aninhado. Agora, o que é uma classe anônima? É uma classe sem nome. Antes da gente ver essa nossa classe sem nome, vamos executar aqui essa nossa janela para ver como é que isso está ficando. Então, vou criar aqui um aninhamento, new aninhamento, no nosso método main. Então, vamos ver aqui. Aí está. Nossa janela, mas eu não adicionei o botão ao nosso container principal. Então, vamos adicionar ele aqui dentro, né? Get content pane ponto add botão. Ótimo. Agora, quando nós clicarmos no botão, ele vai imprimir no nosso prompt aqui de comando, né, na nossa console, o texto classe aninhada, executa, OK. Agora, o que é uma classe anônima? Então, da mesma forma que eu criei uma classe que implementava aquela interface para incluir ela aqui dentro, eu poderia, dentro do método, botão.add actionListener, incluir aqui diretamente uma classe anônima, uma classe sem nome que eu criaria aqui dentro do método diretamente. Como que a gente faz isso? New, e aqui eu não vou colocar nenhum nome de classe, né? Eu vou colocar agora só o nome da nossa interface que eu quero estender, que eu quero implementar, na verdade. Então, action listener, e ele já automaticamente criou o corpo de uma classe para mim que implementa essa interface action listener e já trouxe aqui uma sugestão de implementação daquele método para a gente. Agora, aqui dentro, a gente pode já implementar esse método. Eu vou implementar da mesma forma que foi feita na nossa classe aninhada, imprimindo aqui dentro da nossa classe anônima o texto do botão, porque ela também tem acesso àqueles elementos da classe envolvente dele. Então, aí está. A nossa classe anônima foi executada e a nossa classe aninhada também foi executada. Tá? Então, da mesma forma que você pode criar classes dentro de outras classes, você pode criar também interfaces dentro de outras interfaces. Agora, uma última informação aqui. Como é que você pode criar uma classe aninhada diretamente? Então, aqui nós criamos uma classe que não estava aninhada. Ela está dentro de um arquivo separado. Mas e se eu quisesse criar um listener aninhado? Então, a gente poderia criar ele da seguinte maneira. O tipo dele é o nome da classe envolvente, aninhamento, ponto, listener aninhado. Esse é o tipo dessa classe aninhada. E para criar essa classe aninhada, uma nova instância dela, eu preciso de uma instância da classe envolvente. Então, eu vou pegar a instância janela
ponto, e aqui sim a gente pode criar, com a palavra-chave new, né, um novo objeto listener aninhado. Então é assim que nós declaramos e criamos uma classe envolvente. Um último detalhe que eu gostaria de mostrar para você é o seguinte: se nós formos até esse pacote, onde está o código-fonte e as classes, nós vamos ver o seguinte. Aqui dentro foi criado uma classe para a classe aninhamento, uma outra classe para a nossa classe aninhada, que é a nossa listener aninhado, com o cifrão, nome da nossa classe aninhada, e uma terceira classe para a nossa classe anônima, onde temos aqui o cifrão 1, porque é a primeira classe anônima encontrada dentro do arquivo aninhamento. Então, para cada nova classe que você criar, dentro do seu arquivo .java, ele vai criar um arquivo .class. Como na nossa aula anterior nós criamos uma única classe, então foi criado um único arquivo .class a partir do arquivo .java. E como nessa aula nós criamos 3 classes a partir do mesmo arquivo .java, então foram criados aqui 3 arquivos .class. Então, essa foi a nossa aula de classes e interfaces aninhadas. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.